Paz e bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, como coração em paz, vamos partilhar uma história de grande profundidade, uma história que nos chega através do amado Santo Padre Pio. De todas as visões de que o Padre Pio falou, poucas o deixaram tão abalado como aquelas que envolviam os seus irmãos no sacerdócio. Ele amava a igreja profundamente e deu-lhe a vida inteira. As suas orações, a sua dor e o seu sofrimento. Mas esse amor também vinha acompanhado de uma grande tristeza, porque o Padre Pio via o que muitos preferem esquecer, que quanto mais perto uma alma está do altar, maior é sua responsabilidade perante Deus. Ele costumava dizer: o Senhor pede muito aos seus sacerdotes porque lhes dei tudo. Através de várias visões aterradoras, o Padre Pio compreendeu todo o peso desta afirmação. Uma das primeiras visões aconteceu quando ele era ainda um jovem frade, antes de aparecerem os estigmas. Estava a rezar tarde na capela, quando de repente viu um grupo de almas ajoelhadas perto do altar. Estavam vestidas com paramentos clericais, alguns sacerdotes, outros bispos, mas os seus rostos estavam escondidos na sombra. Coravam suavemente, com as mãos a cobrir os olhos. O Padre Pio disse que o ar se sentia pesado, quase sufocante. Ele perguntou a Deus que eram, e uma voz interior respondeu: são os meus sacerdotes que se esqueceram do seu primeiro amor. Mais tarde, contou ao seu confessor que tremeu ao ver aquela cena. As almas não estavam condenadas, mas sofriam profundamente, consumidas pela vergonha e pelo arrependimento. O seu pecado não fora o homicídio ou o escândalo, fora a negligência. Em tempos arderam de amor por Deus e pelas almas, mas o orgulho, o conforto ou o cansaço tinham transformado esse fogo em cinzas. A voz disse: são purificados pelo mesmo fogo que um dia seguraram nas suas mãos. Esta frase assombrou o Padre Pio para o resto da sua vida. A partir daquela noite, ele carregou um enorme fardo de oração pelos sacerdotes. Ofereceu as suas chagas, as suas noites sem dormir e o seu esgotamento pela santificação deles. Certa vez disse: um sacerdote santo salva milhares de almas. Um tibio põe em perigo a sua própria. Anos mais tarde, muito depois de se ter tornado famoso, outra visão confirmou a primeira. O Padre Pio estava na sua cela a rezar quando sentiu de repente um arrepio familiar, uma quietude que sempre antecedia algo sobrenatural. Olhou para a porta e viu uma figura de batina branca, de pé, em silêncio, com a cabeça inclinada. A princípio, pensou que eram dois frades, mas, ao olhar mais de perto, percebeu que o rosto do homem era pálido e translúcido. A figura ergueu os olhos e disse: Padre, e sou um sacerdote. O Padre Pio acenou com a cabeça: o que queres de mim? A expressão do homem estava cheia de angústia. Serve o altar sem amor, disse ele. Preguei o que não vive. Estou aqui porque me esqueci da misericórdia. O Padre Pio perguntou-lhe o que queria dizer, e Alma respondeu: fui rigoroso como os outros, mas indulgente comigo mesmo. Exige fé daqueles que não guiei, e esperança daqueles que não consolei. Agora devo aprender no fogo o que me recusei, aprenda em vida que o sacerdote é julgado pelo amor. O homem me implorou ao Padre Pio que oferecesse uma missa por ele. Disse que uma única Eucaristia oferecida em seu nome poderia libertar-lo do peso do seu orgulho. O Padre Pio prometeu rezar por ele, e a figura desapareceu lentamente, deixando para trás um leve cheiro a incenso. Na manhã seguinte, o Padre Pio celebrou a missa com lágrimas nos olhos. Quando terminou, permaneceu de joelhos por um longo tempo, sussurrando: Senhor, tende misericórdia dos vossos sacerdotes. Mais tarde disse ao Padre Alessio: de assim pudesses ver o que eu vi, nunca mais olharias para o altar de ânimo leve. Esse encontro não tinha a intenção de escandalizar, mas de recordar. O Padre Pio sabia que os sacerdotes são humanos, frágeis, tentados e muitas vezes exaustos, mas também sabia que eles carregam uma responsabilidade eterna,
as suas palavras absolvem pecados, as suas mãos seguram o próprio Deus. O seu exemplo pode levar uma alma para o céu ou afastá-la. Por essa razão, dizia ele, a sua purificação após a morte é muitas vezes mais dolorosa porque a sua missão foi mais sagrada. Certa vez explicou: quanto mais santa a vocação, maior a purificação se não for vivida com fidelidade. Ele disse aos seus filhos espirituais que rezassem constantemente pelos seus parocos, confessores e bispos, não porque fossem perfeitos, mas porque eram malvos. O demônio tem um ódio especial pelos sacerdotes. Ele dizia: se ele derruba um pastor, dispersa 1000 ovelhas. Nos seus últimos anos, o Padre Pio revelou que, durante a missa, havia muitas vezes presenças invisíveis à volta do altar. Anjos a assistir, santos a interceder e almas no purgatório a implorar pela sua libertação. Dizia que por vezes entre elas reconhecia sacerdotes. Eles vêm assistir ao sacrifício que um dia celebrarão, dizia ele, e coram porque agora compreendem o seu valor. Ele descreveu o purgatório para os sacerdotes como um lugar não de castigo, mas de amor doloroso, onde eles revivem os momentos em que celebrarão a Eucaristia sem atenção, confessarão almas sem compaixão ou pregarão o Evangelho sem convicção. Eles veem cada missa que celebrarão à pressa, cada alma que negligenciaram, cada graça que ignoraram, dizia ele, mas também veem a misericórdia de Deus a rodeá-los, a mesma misericórdia que um dia oferecerão aos outros. Aqueles que conhecerão o Padre Pio diziam que ele carregava esta consciência como um fogo secreto. Dizia muitas vezes aos frades: rezai pelos sacerdotes que perderão a alegria. São eles que mais sofrem quando morrem. Quando os peregrinos lhe perguntavam por que falava tanto da responsabilidade do clero, ele respondia: porque sou um deles e porque o mundo depende da sua santidade. Uma história comovente é contada por um dos seus confrades. Um jovem sacerdote recém-ordenado foi ter com o Padre Pio e pediu-lhe um conselho. O Padre Pio olhou para ele por um longo momento e disse: nunca te apresentes ao altar sem tremer. Depois, acrescentou: serás julgado pelo amor com que celebrares a missa. O jovem sacerdote escreveu mais tarde que aquelas palavras o acompanharão para o resto do seu ministério. Ele disse: quando soube que o Padre Pio via as almas dos sacerdotes a sofrer depois da morte, compreendi. Ele não nos estava a avisar para termos medo, mas para amarmos melhor. Para o Padre Pio, o amor era a medida de toda a vocação. Ele dizia: um sacerdote sem amor é como uma candeia sem azeite. Ainda dá luz por um tempo, mas a chama em breve se apaga. Ele queria que os sacerdotes compreendessem que a santidade não é perfeição, mas perseverança permanecer fiel mesmo quando a oração parece seca, quando o mundo zomba, quando a cruz parece demasiado pesada. Mas para aqueles que abandonam completamente a sua missão, que usarão o sacerdócio para poder o conforto, ele dizia que o julgamento seria terrível. Eles verão não apenas os seus pecados, dizia ele, mas as almas que poderiam ter sido salvas através deles. Essa constatação, explicou ele, é o que os purifica, a dor da graça desperdiçada. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus permanece. Nenhuma alma que ainda ama se perde, dizia ele. Mesmo no purgatório, o amor pode renascer das cinzas. O Padre Pio dizia frequentemente que o céu e o purgatório estão mais próximos do que pensamos, dois lados da mesma misericórdia. Para os sacerdotes, explicava ele, essa misericórdia é ao mesmo tempo terna e severa. Terna porque Deus se lembra de cada alma que eles consolaram. Severa porque Ele também se lembra de cada alma que eles esqueceram. Certa vez disse ao Padre Alessio: o sacerdote carrega almas nas suas mãos. Quando ele morre, essas almas tornam-se os seus juízes e as suas testemunhas. Essa visão aterrorizava-o, não porque fizesse Deus parecer cruel, mas porque revelava quão sagrada é a vocação sacerdotal. As suas visões não terminavam em tristeza.
Elas também mostravam a glória que aguarda os santos sacerdotes. Numa noite perto do fim da sua vida, o Padre Pio estava sentado na sacristia quando os frades notaram que o seu rosto se tornara radiante. Ele olhou para o ar por vários momentos, sorrindo levemente. Depois, quando lhe perguntaram o que tinha visto, ele disse: uma procissão de sacerdotes a entrar no seio, as suas vestes brilhavam mais do que o sol. Ele explicou que eram sacerdotes que tinham sofrido em silêncio, aqueles que tinham suportado incompreensão, solidão e sacrifícios ocultos. São aqueles que nunca traíram a sua missão, disse ele. O sofrimento foi a sua coroa. Ele disse aos frades que quando um sacerdote santo morre, a sua alma sobe rapidamente, levada por anjos e rodeada pelas almas que ajudou a salvar. Elas vemos ao encontro, disse ele, como filhos que dão as boas-vindas ao seu pai em casa. O Padre Pio tinha uma profunda compaixão pelos sacerdotes que tinham perdido o celo, mas ansiavam por recomeçar. Ele dizia-lhes: nunca é tarde demais para voltar ao altar com amor. Deus não conta as falhas, apenas a fidelidade. Ele comparava o sacerdócio à própria Eucaristia, frágil na aparência, infinita na graça. O cálice é feito de barro, dizia ele, mas contém o sangue de Cristo. Assim também é como o sacerdote indigno, mas escolhido. Uma história do seu mosteiro ilustra isto. Um sacerdote que tinha deixado o ministério anos antes foi visitar o Padre Pio, destroçado e cheio de vergonha. Quando entrou no confessionário, o Padre Pio olhou para ele com grande ternura e disse: deixaste o teu posto, mas o teu anjo nunca o deixou. O homem corou incontrolavelmente. O Padre Pio disse-lhe: volta. A porta da misericórdia nunca se fecha para quem bate. Esse mesmo sacerdote escreveu mais tarde que as palavras do Padre Pio salvarão a sua alma. Ele disse: ele não olhou para mim como um fracassado, olhou para mim como alguém que ainda era amado. O Padre Pio acreditava que tais momentos de arrependimento são os milagres que mais importam, não as curas ou sinais visíveis, mas as ressurreições silenciosas do coração. Ele dizia: o seio rejubila mais por um sacerdote que volta à oração do que por 1000 que nunca a deixarão. No entanto, ele nunca suavizou a verdade. Avisava os sacerdotes que o seu julgamento seria exato. Não lhes será perguntado quantos sermões pregarão, dizia ele, mas quantos corações tocarão. Não lhes será perguntado quantas missas celebrarão, mas quantas viverão. Durante os seus últimos anos, quando a sua saúde estava a falhar e mal conseguia manter-se de pé, o Padre Pio continuou a celebrar a missa com lágrimas a escorrer pelo rosto. Ele dizia que, em cada missa, via o altar rodeado pelas almas dos sacerdotes no purgatório. Eles esperam que o sacrifício que dia ofereceram se torne a sua libertação, disse a ele. Ele acreditava que cada missa na terra ajudava a libertar a alma de um sacerdote na eternidade. Muitas vezes rezava em voz alta: Senhor, santificai os vossos sacerdotes. Fazei com que amem a missa mais do que o seu próprio conforto, que se lembre do que seguram nas suas mãos. Ele acreditava que a renovação da Igreja não viria através de estratégias ou reformas, mas através de sacerdotes santos. Quando o sacerdote arde de amor, dizia ele, o povo encontrará o seu caminho através da escuridão. O sofrimento pessoal do Padre Pio às chagas, o esgotamento, os ataques espirituais era tudo o que ele oferecia por eles. Ele costumava dizer: a minha dor é a vela que arde pelos pastores. Um frade que esteve com ele perto do fim da sua vida conta uma história. Uma noite, o Padre Pio acordou de repente e pediu o seu terço. Rezou durante horas em silêncio. Quando o frade lhe perguntou por que me estava a rezar, o Padre Pio sussurrou: por um sacerdote que vai morrer esta noite sem estar preparado, que ele encontre a luz antes que a escuridão o leve. No dia seguinte, chegou a notícia de que um sacerdote de uma cidade vizinha tinha morrido subitamente depois de receber os sacramentos nos seus últimos momentos. O frade disse: eu já não duvidava
que as suas orações alcançavam para além do tempo e da distância. O Padre Pio acreditava que, no momento da morte, os sacerdotes são recebidos por duas realidades: as almas que ajudarão a salvar e as almas que negligenciarão. Ambas se apresentam diante deles, não para acusar, mas para testemunhar. Aqueles que foram salvos pelo seu ministério tornam-se seus intercessores. Aqueles que foram negligenciados tornam-se os seus mestres silenciosos. E depois vemos o olhar de Cristo, um olhar que revela tudo e perdoa tudo que pode ser perdoado. Ele descreveu assim: quando um sacerdote morre, Jesus faz apenas uma pergunta: amaste-me neles? Essa, dizia ele, é a medida de toda a vocação. Ele também falou da imensa alegria dos sacerdotes que amarão bem. Dizia que, no céu, eles continuam o seu ministério, intercedendo pela Igreja, cuidando almas e celebrando a missa eterna da glória. Eles nunca deixam de ser sacerdotes, dizia ele, apenas mudam de altar. Para ele, essa verdade fazia com que a luta valesse a pena. A solidão, o ridículo, o cansaço, tudo isso se tornava uma preparação para a celebração eterna do amor. Ele dizia: o sacerdote que morre na caridade não morre de todo. Ele passa de uma missa para outra. Aqueles que conhecerão o Padre Pio nos últimos dias diziam que ele olhava muitas vezes em silêncio para o crucifixo na sua cela. Quando lhe perguntavam no que estava a pensar, ele dizia: estou a pensar nos sacerdotes que se apresentarão diante desta cruz. Depois, acrescentava suavemente, que não tremam de medo, mas de amor. No dia 23 de setembro de 1968, quando a sua própria hora chegou, ele morreu como vive, segurando o seu terço e sussurrando os nomes de Jesus e Maria. Aqueles que estavam presentes disseram que o seu rosto estava sereno, quase luminoso, como se já estivesse no altar do céu.